Olha, agora nós vimos, e é sensível e é perceptível facilmente, que o hospital em Matão também viu os números caírem substancialmente. Estamos dentro ainda, claro, de uma situação de cuidados e de uma estrutura que tem que ser mantida, porém, ao mesmo tempo, também os números caíram substancialmente. Eu vou conversar com o diretor clínico técnico do Hospital Carlos Fernando Malzone, doutor César Minelli, se ele me permitir, já que chegou agora, acabou de chegar o boletim agora, doutor César. Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, Daércio. Bom dia, ouvintes, telespectadores. Até para orientar a sua fala em seguida, vamos ao boletim que acabou de chegar lá do hospital, atualizado há poucos instantes. Daércio, boletim de número 413 desta terça-feira, dia 24 de agosto, do Hospital Carlos Fernando Malzone registra 10 pacientes internados contaminados com o vírus da Covid. Eram quantos ontem? 10 também. 10 também. Na enfermaria? 3 hoje. Quantos eram? 3 também. 3 também na UTI. 7 hoje. Quantos eram? 7 também. 7 também. Algum falecimento? Não. Nenhum falecimento. Quantos são os doentes de Matão, ali mantidos com Covid? 5 hoje. Ontem eram? 5 também. E da região? 5. E 5 também. 5 também. Quer dizer, essa é a situação, portanto, doutor, do boletim atualizado nesta manhã. Qual é a avaliação que o senhor faz tecnicamente desses números e o modo como eles foram caindo, depois ficam estabilizados de um dia para o outro, cai depois um número, um paciente, mas depois estabiliza por mais um dia? A avaliação sua desse quadro qual é? Nós estamos acompanhando a evolução da Covid no Brasil, né? Os números nacionais e estaduais estão mostrando uma tendência importante de queda de novos casos, de internações e de mortes, né? Então nós estamos acompanhando o Brasil. Para quem chegou a ter uma ocupação de um número de pacientes internados de 77, né, no auge da pandemia aqui em Matão, esse número de 10 pacientes internados dá uma tranquilidade, assim, digamos, dá um respiro, né? Dá um certo alívio para todos, né? A nossa preocupação é que as pessoas não se deixem de se cuidar adequadamente, né? Quando a gente fala que se cuidar é o uso da máscara e evitando aglomerações, e porque os números melhoraram e a coisa possa aumentar novamente, né? Houve aí um relaxamento das medidas sanitárias no estado de São Paulo, além de outros estados também, e tem a variante Delta, que já foi identificada praticamente em todos os estados brasileiros, e ela já conhecidamente altamente mais transmissível, e nossa preocupação é que, apesar dessa tranquilidade que nós estamos vendo agora, que os números possam aumentar em vista dessa variante Delta e do relaxamento das medidas sanitárias. Pelo que se sabe, não se sabe muito, mas estados que estão enfrentando antes a gente a Delta detectaram ou perceberam, eu tenho falado sempre aqui que vocês médicos, doutor César, tem sido muito importante essa pandemia inteira, que há muitas teses, muitas observações médicas que, claro, depois serão submetidas à análise mundial da ciência e tudo, né? Para a gente entender melhor isso que chegou tão rapidamente. Mas, no momento e durante a pandemia, a observação de vocês médicos é fundamental, tem ajudado muito, né? E o que eles dizem é que ela essa Delta, bem mais transmissível, talvez não tão grave, mas do ponto de vista da transmissão ela tem um poder muito maior, né? Isso deixa a gente naquele desconforto de hoje ter, eu imagino, o hospital com uma estrutura que chegou a atender 77, atende só 10, temeroso em começar a desativar algum setor, você não acha? Isso está sendo considerado, né? Mas se houver a necessidade de desativação, né? Nós precisamos entender que muitos recursos foram voltados para o paciente de Covid, e nós não podemos esquecer que os outros pacientes continuam existindo, né? Os pacientes oncológicos, pacientes de cirurgia cardíaca, paciente com AVC, pacientes com infecções graves. Então, muitos recursos foram deslocados. A gente não pode deixar esses recursos do hospital ociosos, já que houve uma diminuição importante dos números de pacientes com Covid. Então, nós estamos observando como vai ser essa evolução, nós estamos preparados para que, se os números aumentem novamente, nós possamos alocar
os recursos dos hospitais, vagas para pacientes que possam ser, haja necessidade de internação de novos pacientes. Então, nós estamos observando a situação e assim, a gente tem que, assim, é um dia após o outro, né? Você observou que houve uma queda, né? Ela está se mantendo em 10, 11, 12, cai para 10, né? Mas uma tendência de queda importante. Mas nós sabemos que, assim como está acontecendo aqui do nosso lado no Rio de Janeiro, os casos estão aumentando novamente, as UTIs lá da região do Rio de Janeiro estão ficando lotadas novamente, e existe o risco que isso aconteça aqui no estado de São Paulo, especialmente Matão. Do ponto de vista físico, assim, vamos dizer, do prédio mesmo do hospital, né? Teve vários momentos de alas inteiras, de andar inteiro destinado à Covid e tal. Hoje, qual setor está, digamos, atendendo efetivamente nos seus leitos os doentes de Covid ali? Os leitos, assim, não houve nenhuma mudança estrutural significativa no hospital, exceto a construção dessa UTI de 5 leitos para pacientes de Covid. No resto do hospital não houve, o que houve foi um remanejamento de leitos, especialmente para Covid. O que está sendo feito agora é um retorno da adequação inicial, original, né? Para a gente receber os pacientes das outras áreas, infartados, sequela de AVC, pneumonia. Entendi. Então, assim, estamos retomando gradualmente os casos, mas como eu disse, assim, sempre com bastante atenção para que, se novos casos apareçam, a gente retome como que estava a situação durante a pandemia. A pandemia que já vai para mais de 1 ano e meio, e que nesse período aí cansou bastante a classe médica, o setor da saúde, enfermeiros e tudo mais, né? Eu fiquei aqui imaginando que por isso mesmo férias podem ter sido suspensas ou prorrogadas ou proteladas em função disso tudo. E agora uma situação mais tranquila. Já dá para dar algum descanso para essa gente que dobrou períodos aí de trabalho, doutor César? Sim, as férias foram suspensas no período da pandemia, foi uma recomendação formal que nós demos para o RH do hospital, para as coordenadorias do hospital, porque a gente precisava de gente, né, para cuidar. Agora nós estamos liberando, né, até entre os médicos, os demais colaboradores, a orientação que nós estamos dando, assim, vamos aproveitar esse momento de respiro, de alívio que nós estamos. Quem quiser dar uma viajada, uma descansada, aproveita, porque se a coisa subir novamente, pelo menos a gente já deu uma recuperada nas energias, né, para voltar a tocar alguma coisa, espero que não seja, né, mas se for alguma coisa parecida com o que nós tivemos nos últimos 3, 4 meses, pelo menos a equipe está mais restabelecida, né, mentalmente e fisicamente. Porque foi um período que iludiu, né? Pelo amor de Deus. Eu ouvia colegas seus aí de outras cidades, inclusive, falando, o cara entrava 11h30 da noite, saía às 6 da manhã de um hospital lá em São Paulo, mudava para o outro hospital e trabalhava até às 6 da tarde, depois em outro hospital, dada a necessidade. Os caras se desdobraram, foram 1 ano e meio, foi 1 ano e meio aí, eu vou te mandar, meu amigo. Agora imagine. Eu não sei se a sociedade tem noção do que foi esse ato de solidariedade e de heroísmo, não só de médicos, mas de enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapia. As pessoas acho que não têm a noção de quanto essas pessoas se dedicaram e como que elas poderiam retribuir para esses profissionais, né? Porque foram realmente profissionais que salvaram muitas vidas, apesar da mortalidade alta que nós tivemos. Não é brincadeira, gente, porque esse povo trabalhou, viu? Ainda estamos diante de uma certa intranquilidade, então, com essa vizinhança, vamos dizer assim, da Delta, né? E realmente preocupa bastante, o que muita gente já parece ter entendido errado, porque nós temos uma parte da sociedade brasileira que é dada a entender errado as coisas, porque entende errado de propósito, né? Então tem gente que já entendeu que acabou tudo. Pode liberar e não usa mais máscara, rapaz. Estou vendo aí uma turma que não se encaixa. Dá medo desse pessoal aí fazer os números aumentarem outra vez, viu, doutor?
Com certeza, sem dúvida, né? Porque essas pessoas, muitas não acreditam na gravidade que foi a pandemia e acham que todos esses números que são apresentados são números manipulados, né? Que não são números verdadeiros. Tem muitas pessoas que acreditam nisso daí e continuam com um comportamento inalterado, né? E isso pode prejudicar o aparecimento e a disseminação dessa nova variante Delta, que já está bem claro na Europa, nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, que as pessoas que não se vacinaram, né, ou seja, não se cuidaram, né, para prevenir a vacina, estão sendo as pessoas que estão mais sendo acometidas atualmente, com uma mortalidade maior, né? Nos Estados Unidos foi visto que as pessoas que não se vacinaram, a mortalidade lá representa a internação e mortalidade de 99%. É incrível, né? É verdade. Ou seja, e mesmo assim as pessoas preferem não se vacinar por causa dos riscos, entre aspas, das vacinas, que é uma coisa inócua, né? O risco que é um pouquinho de febre, mal-estar, no máximo 2 dias, depois passa, né? Só que a atitude dessas pessoas pode prejudicar toda a sociedade, né? Pelo surgimento de uma nova variante da transmissão de uma pessoa para outra. Veja o caso de Israel, né? Israel experimentou essa tranquilidade que nós estamos vendo aqui muito antes que a gente, porque Israel foi um modelo de combate. E lá, por causa da Delta, agora o governo já pensou esses dias atrás até em fazer lockdown, a coisa voltou. Exatamente. Então não relaxa não, né? Porque a vantagem que nós temos aqui no Brasil é que nós conseguimos nos antecipar em 2, 3 meses, mais ou menos, do que já está acontecendo em países do hemisfério norte, né? Então, se tem alguma vantagem do Brasil nessa história toda, é que a gente já tem uma previsão do futuro baseado no que está acontecendo em outros países, né? Em resumo, doutor César, o hospital vai ficar atento ao que está acontecendo para, se eventualmente precisar, ter a estrutura disponibilizada, mas ao mesmo tempo também contempla a possibilidade de que outras doenças e, portanto, seus doentes sejam atendidos de alguma maneira, enquanto isso for possível, e tomara que seja sempre, a estrutura que antes era destinada à Covid. É isso? Exatamente. Nós estamos atentos à evolução dessa pandemia, nós vamos tentar retornar a todas as atividades antes da pandemia, mas sabendo que não é uma situação de total tranquilidade, que de uma hora para outra a coisa os números podem piorar com relação ao número de internações de pacientes com Covid. Tá certo, acho que está sendo providente, né? Exato. Esse bichinho pode pregar uma peça na gente como já pregou. Se fizer isso, o hospital está todo pronto para acolher. Para retomar, né? Exatamente. E até que isso aconteça, a estrutura que está ali começa a atender situações de outras doenças represadas, né, doutor? Em resumo, é isso. Exatamente, essa é a intenção. Ok. Doutor César, muitíssimo obrigado pela sua gentileza, um bom trabalho aí, o senhor pela gentileza, obrigado, viu? Obrigado, à disposição. Um abraço. Muito obrigado, doutor. Conversei com o doutor César Minelli, diretor técnico do hospital.